Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo dessa quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. Falta bem pouquinho para o Flamengo encerrar seus compromissos pela pré-temporada. A última partida vai ser contra o Orlando City já nesse sábado, dia 27, mesmo dia que o Flamengo vai a campo pelo Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca que vai ser pauta aqui no nosso vídeo, é a primeira pauta que eu separei para falar com vocês, mas falta muito pouco para que a equipe do Tite regresse ao Brasil, volta aqui ao solo brasileiro no dia 30, para então focar em todos os seus compromissos oficiais para a temporada 2024. Antes de iniciarmos os vídeos com as nossas principais pautas, hoje tem Gabigol, um possível interesse do Grêmio aí no Gabigol, um dirigente do Grêmio se manifestou sobre essa notícia. Temos aí também novidade sobre o Campeonato Carioca, como eu disse para vocês, e um acordo que o Flamengo tem alinhado para o Campeonato Brasileiro, tá? O Campeonato Brasileiro 2024. Antes, aquele esqueminha que vocês estão acostumados. Deixa o like, compartilhe esse vídeo para que tenhamos um alcance ainda maior do que já temos, tá? Vocês já estão correspondendo legal aí para os nossos vídeos. Bom, vamos começar falando justamente do Campeonato Carioca, dos compromissos aí que o Flamengo tem pós pré-temporada, depois que voltar dos Estados Unidos. A gente sabe que o primeiro jogo do Flamengo, depois da pré-temporada, vai ser em Belém, O Flamengo já tem confirmado essa partida. E agora tem mais uma novidade, mais um jogo fora do Rio de Janeiro. Flamengo e Bangu será no estádio Batistão, tá? Em Sergipe, Aracaju. Essa informação também foi confirmada pelo presidente Rodolfo Landim em vídeo hoje divulgado lá para a imprensa nos Estados Unidos, Ele que foi entrevistado por alguns setoristas do clube mesmo e foi esclarecendo algumas situações. Tanto quanto o Thiago Maia, ele disse que o Thiago Maia está treinando, vai ficar à disposição do Mário Jorge, como a gente já disse para vocês. Thiago Maia, Pablo e Mateuzinho. Mateuzinho também, que apesar da proposta de compra do Corinthians, ainda não tem nada oficial sobre uma saída. O Flamengo ainda não respondeu, o Corinthians também. Então, a princípio, como é jogador do Flamengo, o Mateuzinho vai ficar à disposição do Mário Jorge, Inclusive, até no treino dos garotos do Ninho, da equipe alternativa, que contou com esses 3 reforços do profissional, o Felipe Luiz participou de um período ali das atividades. Tem um vídeo do próprio Thiago Maia abraçando o Felipe, matando a saudade. Ele até divulgou no seu perfil no Instagram, parabenizando o Felipe pela essa nova fase e dizendo que foi bom encontrar com ele no treino e toda aquela questão. Então, Thiago Maia, Pablo e Mateuzinho estão treinando e ficarão à disposição do Mário Jorge mesmo, como a gente já trouxe para vocês no vídeo de ontem. E aí o Rodolfo Landim, entre as pautas, confirmou esse confronto entre Flamengo e Bangu no estádio Batistão, tá? Tá previsto, essa partida está marcada para o dia 15 de fevereiro. O horário ainda está para definir, mas a previsão é que ocorra às 9h30 da noite. E aí seria mais um jogo do Flamengo fora do Rio, Um jogo do estadual fora do Rio. O Flamengo já jogou em Manaus, fez a sua estreia, que venceu o Audax por 4-0, jogou em João Pessoa. No sábado, a equipe do Mário Jorge encara a Portuguesa lá em Natal, e aí depois vai a Belém, que já é com a equipe principal, Os comandados do Tite, em Belém contra o Sampaio Corrêa, e agora Aracaju contra o Bangu. Então aí notícia para a galera do Brasil inteiro, O Brasil, que é todo o Flamengo, a única torcida de fato nacional, vai ter oportunidade de ter contato com o Flamengo, Até uma das ideias do Flamengo é justamente aproximar a equipe dos seus torcedores, Poder fazer esse tour aí pelo Brasil para que outros torcedores possam ter a oportunidade de ter mais contato com o Flamengo. A gente fala como isso é importante. A gente viu a mobilização em Manaus, uma coisa de tirar o fôlego, de emocionar. Então agora o Flamengo vai fazer aí um passeio, vai explorar um pouco mais dessa sua força nacional e aproximar, estreitar essas relações com esses rubro-negros que ficam tanto tempo sem ver o clube, E não deveria ser assim, deveriam ter a oportunidade de ver o Flamengo cada vez mais vezes. Então, tem ocorrido isso nesse Campeonato Carioca, e não só por essa relação também, Essa ideia de aproximar ainda mais o clube e seus torcedores, mas também porque a gente sabe que o Maracanã tem passado por uma reforma, uma questão de gramado, e o primeiro jogo do Flamengo no estádio, no Maracanã, será contra o Vasco da Gama no dia 4 de fevereiro, inclusive despedida do Everton Ribeiro também. Bom, agora falaremos aí sobre o Campeonato Brasileiro, que ainda não começou, mas o Flamengo está em negociações com a Brax para venda das placas de publicidade.
tá? O seguinte, hoje o Flamengo, atualmente, quem é responsável por comercializar essas placas de publicidade é o próprio Flamengo, e ele lucra aí aproximadamente 30 milhões por ano com essa comercialização. E a ideia do Flamengo agora é fechar esse acordo com a Abrax. Ainda não há nada oficial, então os valores podem ser alterados, mas as conversas estão avançadas. E a ideia do Flamengo é justamente fechar o acordo com a Abrax para que esse valor suba 20 milhões. Então, caso esse acordo seja concretizado e não haja alteração nos valores, de acordo com a UOL, que foi quem deu essa informação em primeira mão, esse acordo pode render ao rubro-negro 50 milhões por ano, essa comercialização das placas de publicidade durante os Jogos do Brasileirão. Tendo a confirmação, obviamente traremos para vocês, né, seja comigo nos vídeos das 7 horas da noite ou com o Jonas Stelman às 7 horas da manhã, mas as conversas estão bem adiantadas para que fique tudo certo e o Flamengo consiga aumentar esses 20 milhões aí no acordo pelas placas de publicidade no Campeonato Brasileiro. Beleza? Bom, por fim, Gabriel Barbosa, né? O Gabriel que tem sido um grande alvo do Flamengo, um grande alvo não, na verdade, um grande protagonista do Flamengo nessa janela de transferências, né? Primeiro teve toda aquela novela envolvendo o Corinthians, o Augusto Melo que vinha na imprensa quase diariamente, eu ia falar até semanalmente, mas nem chegou a ser semanalmente, era quase diariamente, reforçando o seu interesse pelo Gabigol, que o Gabigol tinha tudo a ver com o Corinthians. Depois ele começou a reiterar que tinha conversas adiantadas com o staff do jogador, que tinha feito proposta para o Flamengo. E aí depois o próprio Augusto negou tudo isso, né? Enfim, o Corinthians que tem alguns capítulos curiosos com o Flamengo nesse mercado aí da bola, e um deles foi justamente sobre o Gabigol. Depois de um tempo, o Corinthians anunciou a desistência, tudo seguiu na normalidade, né? Uma notícia que não pegou ninguém de surpresa. Eu acho que nenhum rubro-negro trabalhou com a possibilidade de transferência para o Corinthians. E até que essa semana surgiram novas notícias de outro clube interessado no Gabigol. E este clube seria o Grêmio, né? O Gabriel Barbosa seria um pedido do Renato Gaúcho, que inclusive, segundo essas informações, teria entrado em contato com o staff do jogador, já teriam feito ali os primeiros contatos, aberto algumas conversas para entender a possibilidade de contar com o Gabriel. E a estratégia do Grêmio seria aproveitar ali todo aquele investimento que teve com o Soares para fazer o mesmo com o Gabriel Barbosa. Hoje o que temos para vocês é que um dirigente do Grêmio esclareceu essa situação envolvendo o Gabigol e disse que na verdade nunca existiu nada. Eu até trouxe aqui aspa para vocês, e que nunca existiu nada, ele, momento nenhum, foi pauta no tricolor gaúcho para 2024 pelo menos. Aspas. Não tem absolutamente nada. Não foi para ele que o Renato ligou. Sendo bem sincero, eu não vou mentir. Ele nunca foi procurado nem cogitado para ser centroavante em 2024. É basicamente isso. Fecha aspas. Pegando ninguém de surpresa também, né? A gente sabe que para negociar o Gabigol, pelo menos neste momento, é muito difícil. O Flamengo provavelmente só liberaria pelo valor da multa no mercado aqui caseiro, que é uma multa inviável para qualquer clube. O Gabriel, ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2024. Rodolfo Landim já disse isso, né? Disse que as conversas nesse momento estão travadas, não tem nada acordado entre as partes, nem avançado, mas que provavelmente eles devem retomar aí nos próximos meses, até porque no meio do ano o Gabriel já pode assinar pré-contrato com outros clubes, então ele poderia já sair de graça para outro clube. Mas até lá, qualquer clube que se interesse em contratar o Gabriel vai ter que desembolsar um valor inviável, inimaginável para esses clubes. Então, mais uma informação que não pega ninguém de surpresa: o Gabriel vai permanecer no Flamengo. O Marcos Braz já disse que ele é um jogador indispensável, que o Flamengo conta muito com ele para 2024. E o próprio Gabriel, agora em uma conversa recente com o Zico, prometeu que vai fazer 35 gols nessa temporada, então ele está com foco no Flamengo mesmo. E a notícia é essa: não teve nenhum contato do Grêmio, nenhuma procura, e ele sequer foi pauta no tricolor gaúcho, de acordo com esse dirigente. Por hoje é isso, né? Essas são as novidades para vocês. Nós voltaremos amanhã, sexta-feira, já para falar um pouquinho mais sobre esse pré-jogo, né? Tanto da Portuguesa quanto do Orlando City. E às 11 horas da manhã, depois do vídeo do Jonas Stelman 7,
Tem live, o nosso podcast, como vocês já estão acostumados, então fiquem com a gente, porque aqui é Flamengo 24 horas por dia.